Seja muito bem-vindo a Teleaulas. Estamos dando aqui uma continuidade na resolução das questões do exame de admissão de Química do ano de 2019 do Instituto Superior de Ciência de Saúde e CISA. E nesta aula vamos resolver a questão número 12. A questão número 12 deste exame de admissão diz o seguinte: compostos de ácido fluorídrico, amônia e água apresentam ponto de fusão e ebulição maiores quando comparados com o ácido sulfídrico e o ácido clorídrico, por exemplo, devido às... Então, a questão simplesmente está a querer saber por que esses compostos aí do ácido fluorídrico, amônia e água apresentam ponto de fusão e ebulição maiores, levando em consideração o tipo de forças intermoleculares existentes nessas substâncias, comparando aí com o ácido sulfídrico e o ácido clorídrico. Então, para você responder esta questão, você deve ver a aula onde eu explico sobre forças intermoleculares, lá onde eu falo das forças de pontes de hidrogênio, forças de London, forças de interação dipolo-dipolo, forças de Van der Waals, não é? Tudo lá eu explico detalhadamente. Então, basta você assistir essa aula, você vai responder esta questão sem problema. Agora, nessa aula, nós falamos das forças, não é, intermoleculares, onde nós falamos aí de pontes de hidrogênio. E nós dissemos que existem forças por pontes de hidrogênio quando nós temos o hidrogênio, não é, ligado com afon, não é? Ligado com flúor ou oxigênio ou nitrogênio, ligado com um desses compostos, como por exemplo a água, não é? Como por exemplo o ácido fluorídrico, como por exemplo a amônia. Nós temos aqui hidrogênio e oxigênio, hidrogênio liga-se com oxigênio, aqui temos hidrogênio flúor, hidrogênio liga-se com o flúor, aqui temos nitrogênio, hidrogênio liga-se com nitrogênio. Então todos os compostos onde nós temos aí um átomo de hidrogênio e um destes átomos aqui, nós temos aí ponte de hidrogênio. E nós dissemos que uma das características dessas forças, né, das suas moléculas, é que os compostos, ou seja, as substâncias que contêm lá pontes de hidrogênio, possuem ponto de fusão e ebulição maiores, comparando com esses átomos aqui de ácido sulfídrico. Aqui nós temos o hidrogênio, né, ligando-se com o enxofre, ou seja, este enxofre não se encontra no FON. Então, uma das características é essa aí, possuem ponto de fusão e ebulição maiores. E a única alternativa correta aqui que nós podemos considerar é a alternativa B, onde nós temos aí pontes de hidrogênio. Aqui nós simplesmente precisamos de assistir essa aula, né? Só assim é que seremos capazes de resolver qualquer questão que envolve forças intermoleculares. Subscreva-se aí no canal caso não seja subscrito e ative o sino de notificações para receber mais aulas e dicas de química como esta. Bons estudos aí e até o próximo número 13.